Olá, meu nome é Carolina Galdino, eu sou psicóloga e hoje vamos falar de 5 dicas para brigar menos com o marido e com os filhos, porque quem não discute com as outras pessoas, principalmente do relacionamento, mais do seu próprio convívio familiar ali do dia a dia, enfim, as pessoas inclusive se sentem mais confortáveis em discutir com as pessoas mais próximas porque elas têm a crença de ai, tem que me aturar do jeito que eu sou mesma. Ai, como é que eu vou... Eu não vou ser quem eu estou sendo, então quem eu sou na vida e coisas nesse sentido, as pessoas acreditam. E aí elas acabam não valorizando, não se dedicando a esses relacionamentos. Então, 2 coisas importantes para você logo saber de cara se você é interessada nesse vídeo é de que, sim, precisamos investir nos nossos relacionamentos familiares, com as pessoas que estão mais próximas a nós, porque é elas que na hora do perrengue estão ali conosco, então nada mais justo do que termos um bom relacionamento com essas pessoas. E também eu disse 5 dicas para você diminuir as brigas. Não vamos eliminar as suas discussões, os seus conflitos, porque é do ser humano, é saudável a gente discutir com as pessoas, a gente também aprende, cresce, se desenvolve com os nossos conflitos. Então é para diminuir essas dicas e você ter um relacionamento ali tanto com seu marido quanto com seu filho mais saudáveis. Dica número 1: identifique as suas emoções. Então eu vou contar um exemplo de uma paciente que eu já tive. Ela chegou uma vez para mim e falou assim: a mãe de 2 filhos adolescentes, um era o meu paciente, e ela me relatou o seguinte: Carol, um dia eu tava em casa, tomando café com o meu marido, e aí a gente tava conversando sobre a escola dos meninos, porque eu falei pra ele assim: olha, eu acho que da escola dos meninos esse ano, que vai se iniciar, eu acho melhor colocar eles no período da manhã, porque aí no período da tarde eles vão poder fazer as outras atividades, vão poder fazer as atividades de casa da escola, vão poder, sei lá, se divertir, aproveitar mais o dia. E o marido logo de pronto respondeu: eu acho que não. Não vai ser melhor para eles de jeito nenhum. Imagina, é um transtorno todo dia acordar, quando a gente precisa fazer alguma coisa cedo, acordar eles é um estresse, porque a gente chama e coloca alarme, e eles não levantam, e demora para se arrumar, e já fica reclamando, um perrengue, não é melhor. Ela disse que ela levantou, foi até a sala, os meninos estavam jogando, sabe aquela fase final do videogame? Na minha época era o Copa, do Mario, Super Mario. Eles estavam muito penetrados no jogo e ela já entrou e falou assim: meninos, o que vocês acham de a escola de vocês serem no período da manhã? Vocês preferem de manhã ou à tarde? Eu acho que é melhor à tarde mesmo, porque vocês à tarde vão poder fazer isso, isso e isso, vão ficar mais livres e tal, tal, tal. Eles nem responderam. E ela, naquele momento, pensando de que o meu marido, que depois ela me contou, né? O marido já tinha deixado ela meio que nervosa por ter uma opinião diferente da dela. Sendo que nem é ele que tem todo esse estresse de manhã, porque é ela que gerencia toda a bagaça da história. Então, por isso, inclusive, ela também foi querer perguntar para os meninos, para querer confirmar se realmente a visão que o marido estava tendo era melhor para eles. Só que eles nem responderam e ela pensou que isso era um desrespeito tremendo, que quem eram os mais interessados eram justamente eles, e eles nem aí para isso. Então ela se sentiu super desvalorizada e acabou explodindo. E aí eu te pergunto: você já passou por uma situação assim? Ou próximo disso? De às vezes ter esses desentendimentos na comunicação, na forma que a gente se coloca, tem a postura ali diante do outro? Pois é. Então essas 5 dicas vão ajudar bastante você. E a primeira a gente já tá vendo logo de cara, que é quando a gente identifica as nossas emoções. E emoções são diferentes de sentimentos, porém aqui eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas de pronto, o que você precisa saber é que basicamente as nossas emoções
são as nossas reações fisiológicas. Então, é o nosso coração bater mais forte, é a gente ter uma respiração mais ofegante, descompassada, é você tremer, é você às vezes ter uma dor de barriga do nada diante de uma situação. Sabe quando você fica muito nervosa que até dá piriri? É isso daí. Ou às vezes aquele nó da garganta, sabe? Aquele nó assim aqui que você mal consegue engolir o cuspe. É isso daí. E aí, ela ficou com tudo isso, não com piriri, não chegou a ter o piriri. Mas ela percebeu que ela estava tremendo, ela percebeu depois, né? Que a gente foi avaliar toda a situação, porque na hora ela perdeu mesmo a compostura, não lembrou, não identificou nada. E aí depois ela falou, não, eu percebo, agora falando com você, eu percebo mesmo que eu fiquei mais alterado, meu coração tava batendo todo acelerado e tudo mais. Então, as emoções são essas reações fisiológicas. Os sentimentos é o que a gente nomeia para essas reações. Então, por exemplo, nessa situação, ela nomeou que ela sentir taquicardia, que ela tremer, que ela aumentar a tonalidade da voz, que ela ter um bolo na garganta, foi porque ela estava muito nervosa. Carol, mas esses sintomas aí, essas emoções, então, no caso, servem só para raiva? Porque quando eu me sinto muito ansiosa, eu também tenho tremor, eu também tenho o meu coração batendo mais forte, a questão da minha respiração. Pois é, por isso que é interessante a gente identificar as nossas emoções e ver como que a gente as nomeia, porque o coração, ele vai palpitar não só quando a gente tá com raiva, mas também quando a gente tá ansioso ou quando a gente tá muito feliz. Enfim, N motivos que você possa ter essa emoção. E aí é você que vai ter que perceber quando você nomeia. Mas a dica número 1, então, é sobre isso. Sobre você nomear, sobre você identificar as suas emoções. Essas reações fisiológicas vão interferir diretamente na sua postura, porque inclusive elas também são instintivas muitas vezes. Você não pensou e falou assim, ai, agora eu vou botar meu coração para palpitar. Não. Aconteceu diante de uma carga hormonal, de uma reação fisiológica mesmo do seu corpo. É involuntário. Então, as nossas emoções são involuntárias. Não é possível controlá-las. Mas, com o tempo, a partir do momento que você identifica que ela está acontecendo no seu corpo, aí sim você passa a ter o controle, podendo fazer estratégias para que justamente aquele sintoma, aquela emoção diminua. Então, se eu tô com a respiração ofegante, o que a gente mais indica? Respire corretamente. Geralmente, quando a gente está com uma respiração descompassada ou ofegante, a gente está respirando curto, que a gente chama, né? Que é da gente estar respirando daqui até aqui, assim, mais ou menos. Percebe? Eu não tô respirando e deixando meu ar passar para mais aqui para baixo da minha barriga e tudo mais. Quando eu faço uma respiração profunda, ó, eu empurrei a minha barriga, o meu abdômen, porque o meu ar foi até lá. Eu permiti que ele entrasse, passasse por todo o meu corpo aqui e saísse novamente. E quando a gente tá muito sintomático, a nossa tendência é ter essa respiração curta, que é pega o ar e já tira o ar, pega o ar e já tira o ar. Expira e inspira muito rápido. Então, testa aí, identificar as suas emoções e também a respiração como dica para você se neutralizar novamente em um estado que não vai estar tendo todas essas emoções. Dica número 2, identifique os seus pensamentos. Carol, o que é pensamento? Primeiro, vamos ir botando o pinguinho nos is, né? Então, se você não sabe, pensamentos são ideias, imagens, tudo que vai passar aqui na sua mente, é algo abstrato, você não consegue ver, palpar. Então, por isso que às vezes é muito confuso. E por isso que às vezes as pessoas também não entendem como que tal pessoa pode pensar de uma forma e a outra pode pensar de outra. Ela não consegue ver e aí ela não consegue materializar aquilo e fica mais difícil de assimilar como algo que deve ser de tal forma e algo que não deve ser de tal forma. Algo assim, sei lá. Mas,
Pensamento, então, é uma ideia. E você vai pensar sobre tudo. Então, você vai pensar, como eu tinha dito, a emoção, lembra? É uma reação fisiológica natural do seu corpo. E depende de você, vai acontecer. E o sentimento é a forma que você nomeia essa emoção. Então, para você nomear, você pensou em algo. Nossa, então esse coração acelerado, esse bolo aqui, é porque eles estão me deixando com muita raiva. Foi exatamente isso que minha paciente pensou. Caramba, o meu marido tá lá, tô tudo contra, sendo que ele nem ajuda. Por que ele tá dando a opinião dele? Ele tem que ficar quieto. Tudo isso é pensamento. E bem catastrófico, bem ruim, né? Um pensamento que não ajuda muito no relacionamento, venhamos. Que se você pensa que seu marido tá fazendo uma coisa, às vezes para te provocar, às vezes para te desrespeitar, às vezes que ele tá falando besteira, isso vai te ajudar em quê no relacionamento? Principalmente se você precisa resolver um problema ou uma situação que surgiu, tal como a mudança da escola, mudar ou não mudar. Você pensar que a opinião do seu marido tá sendo de propósito para te irritar, para te deixar nervosa, qual é a finalidade que isso pode te ajudar? E aí, a outra também, os outros pensamentos que ela teve da situação com os filhos. Puxa vida, é pro bem deles, é assunto de importância a eles. E a vida deles que vai mudar se eles estudarem de manhã ou se eles estudarem à tarde. O que vai ser melhor para eles? Então é do interesse deles, eles nem me respondem. Isso é uma falta de respeito, onde já se viu com a mãe deles, que quer o melhor para eles. Tudo isso são pensamentos. E que também venhamos, se a gente pensa que uma pessoa está nos desrespeitando pelo fato dela não ter nos respondido, não ajuda em nada. No caso, a única coisa que ajudou foi de ela ficar tão nervosa com a soma dessas duas situações em seguida que ela explodiu. Teve ali um pico de estresse e externalizou, colocou tudo pra fora de uma forma que não foi tão legal para os relacionamentos. Então, identificar esses pensamentos mais as emoções, essas duas primeiras dicas, é o básico que você pode fazer. Na terapia cognitiva comportamental, que é o que eu me utilizo no consultório com os meus pacientes, é justamente isso, a premissa que a gente começa a discutir sobre as nossas emoções e sobre os nossos pensamentos. E aí, Carol, então o que eu faço? Identificando as emoções e os meus pensamentos. Bom, das emoções eu já falei para você uma dica que é você ter ali a questão da sua respiração, centralizar a sua respiração através de uma respiração profunda. Sobre os seus pensamentos. Seus pensamentos, eu quero que você questione-os. Então, não se tá certo ou se tá errado. Pensamento não tem que estar certo ou se tá errado. Pense se os seus pensamentos estão te ajudando ou te atrapalhando. Olha a diferença. Porque realmente, né, eles não deram atenção, eles não a responderam. Então, eu poderia dizer que esse pensamento dela é falso, por exemplo? Não, porque eles realmente não responderam. É um fato. Contra fatos não há argumentos. Mas ajuda ela em que pensar que eles não responderam. Ou não responderam de propósito, que ainda tinha esse adendo no pensamento dela. Eles me ouviram, mas eles não responderam de propósito, para me provocar, ou para alguma coisa nesse sentido aí que ela tinha dito. E isso vai ajudar em quê? Não vai ajudar. Carol, então o que ela poderia ter pensado, Carol? Como que ela faz para mudar isso? Tá, colocou para refletir se ele te ajuda ou se ele te atrapalha. Beleza. Então agora tenta pensar, se você viu que ele tá no âmbito de que não te ajuda, qual um outro pensamento que pode te ajudar, que seja favorável para você? Que você tenha uma emoção mais... que também te ajude, que também seja mais sadia, vamos dizer, nesse sentido. Porque a raiva foi desencadeada ali por uma questão mesmo de crenças suas, de pensamentos que você tem sobre as pessoas. Quando as pessoas não me respeitam, talvez eu tenha que me impor de uma forma mais firme, incisiva, eu tenho que
cobrar o respeito delas. E aí você vai perceber que conforme você vai fazendo isso, vai criando novos pensamentos que mais te ajudam, vai ajudando a brigar menos no relacionamento com o marido e com os filhos. Carol, qual que poderia ser um pensamento então que ela teve do marido e do filho? Bom, talvez do marido ela pudesse ter pensado: ai, esse meu marido, ele não fica atento de manhã. Mas a opinião dele é de que talvez por causa disso as crianças tenham que ficar no período da tarde. Será que se eu perguntar para ele então formas que ele vê de diminuir esse estresse, vale a pena? Porque eu já lembro aqui de uma outra situação que não era de manhã e a gente vive o mesmo estresse. Então, falar para ele: olha, eu já percebi que esse estresse acontece independente de ser no período da manhã. Talvez seja um pouco mais difícil realmente no período da manhã, porque eles estavam dormindo e tal. Às vezes eles vão dormir tarde ou qualquer outra coisa que seja uma variável que influencia aí para os seus filhos acordarem irritados. Mas isso também acontece durante o dia. Então eu gostaria de saber de você, marido, quais são as opções que a gente tem para juntos minimizarmos o estresse na nossa casa. E inclusive também perguntar isso para os filhos. O que vocês possam fazer para a gente não ter todo esse estresse de manhã. Então, esses pensamentos de que não julgar propriamente o que o outro falou e fez com uma intenção de me prejudicar é o que possa fazer ali com que o relacionamento se desenvolva de uma forma melhor, mais sadia, mais saudável para todos. Ou para os filhos, ela poderia também se questionar, tá? Eu acho que eles não ouviram, mesmo eu estando do lado deles, na frente deles e tal, eles não estão tão penetrados no videogame que eles não me ouviram. De duas umas, ou eu vou pedir licença novamente e vou fazer com que eles me ouçam, me vejam, sem atrapalhar também o jogo deles, porque é desnecessário deixar eles bravos por causa disso. Ou o segundo pensamento, vou perguntar depois, quando eles acabarem de jogar, eu acabo perguntando, chamo literalmente a atenção deles, olho no olho, sabendo que eles estão me ouvindo, não estão de fone. E aí eu pergunto então para eles o que eles acham da mudança da escola. Vocês acham que nessa segunda opção que eu dei, tanto da conversa com o marido, com os filhos, teria dado briga? Claro que cada família, né, cada relacionamento aí vai ter as suas particularidades, mas entende que pelo menos ela não se sentiria atacada, desrespeitada, não sendo ouvida, ela estaria se sentindo bem. E as coisas de um bom relacionamento começa por aí. A gente se sentir bem, a gente se entender melhor, se conhecer melhor. Dica número 3. Identifique a forma deles demonstrarem amor. Já adianto que também essa dica tem um adendo. Se você não sabe a forma que você gosta de demonstrar amor ou receber amor, aliás, os dois, né? É bom você saber os dois, como você gosta de dar e como você gosta de receber. Isso é muito importante. Se você não sabe, então, o seu, faça primeiro o exercício de você e aí sim parta para essa dica 3, que é descobrir qual é a forma deles entenderem o que é amor. O autor Gary Chapman tem um livro chamado 5 Linguagens de Amor. Ele comenta ali naquele livro que nós temos 5 formas de demonstrar o amor. Todos nós temos essas 5 linguagens, porém a gente tem um ranking. Então, a minha quinta pode ser a sua primeira e vice-versa. Então, só para você entender um pouquinho melhor, eu vou citar essas 5 brevemente. Isso daí pode ser um vídeo, inclusive, a mais, porque dá-lhe assunto sobre as linguagens do amor. Sempre vejo em consultório, algo que eu e os meus pacientes sempre trabalhamos, porque é super válido você ter essa informação e praticar ela no seu dia a dia. Então, primeira linguagem de amor, toque físico. Sabe aquela pessoa que vive falando e te pegando? Ai, fulano, por que não sei o quê? E nananana, e pegando em você? Ou ai, amorzinho, nossa, faz tempo que você não me faz um carinho, um cafuné. Talvez essa pessoa receba amor pelo toque físico.
Então, a pessoa também vai falar. Sabe quando a pessoa tá reclamando, de que você não me ama mais? Pergunta, o que que eu poderia fazer que diria que eu estou te amando? Porque a gente não ama do mesmo jeito. Palavras de afirmação é a segunda linguagem de amor que ele apresenta. Então, se a pessoa ela gosta de receber, por exemplo, elogios de verdade, que são sinceros, que pontuam para outra pessoa quem ela é na sua vida. Vamos supor, eu não lembro qual foi o desfecho dessa paciente, mas vamos supor que ela falou que o marido, eles combinaram algo, as crianças foram estudar realmente no período da manhã e ela disse que o marido combinou de um dia sim e um dia não, deles acordarem a criança. Então, um dia ele iria acordar, no outro dia ela iria acordar e assim eles iriam distribuir essa atividade. Quando ela chegasse para ele, se ele receber demonstrações de amor pelas palavras de afirmação, se ela chegasse e falasse assim, nossa amor, eu tô gostando bastante da gente conseguir distribuir essa atividade e tudo mais, teve umas coisas que eu aproveitei, tô fazendo igual você, que eu vi que você consegue acordar eles com mais humor e isso traz mais agilidade, ou menos estresse e tal, como isso que eu achei isso super bacana de você. Pronto. Isso é uma demonstração de amor para quem tem como receber amor palavras de afirmação. Terceira linguagem de amor, tempo de qualidade. Esse, inclusive, é o meu. Eu sei do meu marido, ele sabe a minha, e o meu é tempo de qualidade. Pessoas que gostam de não só estar um lado do outro, mas de fazerem algo juntos, não necessariamente produtivo, mas que envolva as duas pessoas, delas estarem em sintonia. Esse tempo de qualidade vai fazer com que as pessoas se sintam em sintonia. E aí a pessoa que gosta de receber amor através do tempo de qualidade vai enchendo o potinho dela ali de amor, ela vai se sentindo muito amada. A quarta linguagem de amor é a presentear. E muitas vezes as pessoas olham para quem gosta de receber, né, receber o amor através dessa linguagem do presentear. Ai, nossa, mas como essa pessoa é fútil, só gosta de receber presente, que não sei o que, tal. E aí, o que acontece então? Essa pessoa, ela gosta de se sentir amada através disso. Por exemplo, se você tem a linguagem de amor de receber do seu marido por presentear, por presentes. Então, se ele tá vindo do trabalho, ele passa por uma livraria e vê uma caneta assim, muito bonitinha, uma caderneta, e fala, nossa, a minha mulher, ela trabalha com papelaria e tudo mais, né, anotações, eu acho que ela vai gostar. Ele vai lá, vê que é baratinho, compra e tal, leva pra casa. Olha, amor, eu tava passando na frente de uma livraria, de uma papelaria, e vi que essa caderneta é a sua cara. Pronto. Encheu o potinho de amor ali na hora, porque a pessoa gosta de se sentir presenteada, e isso vai desde coisas simples que inclusive você pode fazer. Às vezes é uma caneta, gente, é um objeto, alguma coisa que você já tem e que você dando para a pessoa vai simbolizar que ela ama, que você a ama, e aí ela vai se sentir amada por causa disso. E por último, a quinta linguagem de amor é justamente uma que mames têm. Geralmente mães têm bastante essa linguagem, porque mãe tem uma necessidade assim em comum de servir, de dar conta de todo mundo. E a quinta linguagem é exatamente essa. Eu espero que você não seja esse tipo de mãe, já esteja mais equilibrada no sentido de distribuir as suas atividades. Se você ainda toma tudo para você e quer tudo no seu controle, você provavelmente está bem estressada, bem cansada. O sentido de servir é de realmente fazer algo pela pessoa. Mames, por exemplo, adora deixar quando eu morava ainda com ela, adora deixar a casa toda limpa, toda arrumada, lavar roupa, fazer a comida, perguntar se tá precisando de alguma coisa que precisa ser feita na casa, ou coisas nesse sentido, no meu quarto, se eu preciso de ajuda para alguma coisa. Então, você servir a pessoa é uma linguagem de amor. Então, essa linguagem de amor está muito embutida nas mães,
porque é algo que foi passando. Minha tataravó, minha avó, nanana, minha mãe passou pra mim e eu vivo isso, né? A gente vai viver isso novamente. Só que é viver isso novamente em conflito, porque às vezes a minha linguagem de dar amor não é servir, ou às vezes do meu marido receber, dos meus filhos receberem, não é servir. Por isso que eu tô falando pra você essas terceira dica, que é identificar como os seus filhos e o seu marido gostam de receber amor, porque vai facilitar o relacionamento. Então, às vezes você vai lá, comprou a caderneta para o seu marido ou para sua mulher, e aí, nossa, mas pra quê? Porque a linguagem de amor não é essa que gosta de receber. Ai, nossa, você tá muito grudento, sai pra lá. Porque você acha que a pessoa gosta de ser tocada, que a forma que você tá demonstrando amor é pelo toque, é por estar juntinho, coladinho, fazendo cafuné, mas a pessoa gosta de outra demonstração de amor. Discuta sobre isso, reflita sobre isso. Dica número 4. Tenha o seu momento de relaxar. Pois é, muito difícil. Essa dica aí é de lascar, eu sei. Toda vez que eu falo com mães isso, parece que eu tô jogando uma bomba. Mas, Carol, eu não tenho tempo. Carol, eu não tenho dinheiro. Às vezes tem mães que nem tem um autocuidado nesse sentido de higiene, vamos dizer. Ela malemar consegue fazer as unhas dela, ela malemar consegue cuidar do cabelo dela. Não com roupa pra ela? Jamais, é sempre primeiro pros filhos. Os filhos estão sempre bem vestidos. Mas mesmo assim, ela acredita que ela precisa comprar mais roupa. E assim vai. Tudo pros filhos, tudo pros filhos. Malemar também pro marido, dependendo da situação do relacionamento. Então, você precisa também cuidar de você. Porque não tem quem cuide só dos outros e consiga ter um bom relacionamento. Pelo contrário, cuidar de si influencia nos seus relacionamentos com o seu marido, com os seus filhos. Muda totalmente o relacionamento familiar. Você faz as unhas você mesma. Toda semana você vai lá, para um pouquinho, você tem tempo, mas não tem muito dinheiro para ficar fazendo toda semana no salão? Beleza. Mas faz o trabalho de formiguinha, né? Vai juntando pouquinho por dinheiro. Sei lá, se a unha é R$30, separa um potinho onde você vai colocar R$1 por dia. Então, todos os dias você vai lá e coloca R$1. Se você quiser facilitar, você pode ir colocando de 10 em 10, de 5 em 5, porque às vezes é de 2 em 2. Você que escolhe. Mas no final dos 30 dias, você vai ter juntado R$30, que é para sua manicure. E aí você vai lá no salão, senta, pede até uma massagenzinha. A minha fazia massagenzinha. Nossa, era uma delícia. E aí faz lá a unha, deixa outra pessoa cuidar de você, né? Tenha também o autocuidado de você mesma. Às vezes você vai comprar aqueles óleozinhos, sabe, de banho. Nossa, é uma delícia também. Coisas simples. Você pode fazer coisas mais grandiosas, mas procure nas coisas simples do dia a dia, porque até onde eu sei, você toma banho. Então, você ter um banho mais tranquilo, olha, marido, vou tomar um banho, eu vou demorar mais, você que vai cuidar aí das crianças, se vir, se acontecer alguma coisa, só fala comigo depois que eu sair do banho por mim mesma. Dê esse momento pra você. Você precisa disso. Tenho certeza que se você manter uma rotina de cuidar mais de você, de ter o seu momento para você relaxar, você vai conseguir mantendo a reposição da sua energia. Dica número 5. Tenha o seu momento em família. Então, ter o seu momento de relaxar não é um momento de família. Não é um momento de você fazer alguma coisa com os seus filhos ou com o seu marido. É um momento de você ter pra você, de você estar com você. Carol, mas enjoei de estar comigo mesma. Pode acontecer, vai saber, né? Às vezes a pessoa gosta de ter uma vida mais agitada, sempre com outras pessoas. Não tem problema. Vai fazer lá uma curtição. Se cuidar de você significa você estar com outras pessoas,
não tem problema nenhum. Nesse caso, a gente só não vai confundir a dica 4 com a dica 5. Então, a dica 4, você vai chamar as suas amigas, você vai chamar a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, suas irmãs, outras pessoas, tios, etc., familiares, amigos, mas não vai chamar a sua família, que é o seu marido e os seus filhos, porque isso já se caracteriza na dica 5. Então, não mantenha somente o foco na dica 5. Aí você começa a fazer várias atividades em família e acha que tá fazendo todas as dicas. Tá fazendo a dica da demonstração de amor, tá fazendo a dica das emoções e dos pensamentos e tá fazendo a dica de ter lazer em família, mas está esquecendo do cuidar de si mesma, de relaxar e repor as energias, certo? Então, não se sabote quanto a isso. Sobre, então, a dica 5, que é você ter um lazer, ter um momento em família, às vezes também procure distribuir esse momento em família. Então, é importante quando a gente consegue ter um equilíbrio, por exemplo, vamos supor que você tenha um filho ou vários, né? Não tem problema nesse sentido, mas que você vai ter um momento seu com seu marido. Isso tira as crianças, dá um jeito. Às vezes em casa mesmo. Então, as crianças foram dormir, estão em um cômodo, permita-se ter um momento com seu marido. E ter um momento com seu marido não significa somente para vocês estarem a dois, namorandinho, assim, que não sei o quê. Não, é de terem conversas, de olhar um no olho do outro, de realmente perguntar como você tá, quais são os seus planos para agora, os nossos planos para agora. É de você manter essa sintonia com o outro. Então, ter um momento com o seu marido para você se aprofundar no relacionamento, não é só para uma questão corporal aí. E aí você tendo o seu momento com seu marido, você também tem o seu momento com os seus filhos. Então perceba, momento com o marido, momento com os filhos e momento família, que é todo mundo junto. E isso é super saudável quando a gente faz atividades separadas só do relacionamento amoroso e só com os filhos. Assim, por exemplo, o marido também vai ter um momento só com os filhos. E não vai estar você. E aí é nesse momento que você não vai ficar limpando casa, que você vai fazer o seu momento de cuidar de si, de relaxar, de fazer as unhas e fazer o cabelo, sair com as amigas. Porque a casa vai poder esperar e a casa é de responsabilidade de todos que vivem. Então tente também atribuir ali outras atividades para os seus filhos, para o seu marido, e assim você vai conseguir distribuir e praticar essas 5 dicas. Então é isso, essas são as 5 dicas para você brigar menos com o seu marido e com os seus filhos, e que nada mais é do que você demonstrar a importância que essas pessoas têm para você. Porque você cuidar de você demonstra que você se importa com você. E quando você se importa com você, pensa no seu filho vendo, nossa, a mamãe se preocupa com ela se importa com ela. Isso é uma coisa importante, então, porque eu sempre vejo ela bem, e aí ela fazendo as coisas na vida, vivendo bem, que não sei o que, ele vai entender de que uma pessoa que se cuida, que consegue gerenciar os relacionamentos, consegue ter uma vida saudável. Logo, também vou ser assim. Também vou ser uma pessoa que cuida de mim. Se você quer passar valores bons para os seus filhos, você precisa vivenciá-los. Espero que essas dicas tenham aí sim um efeito de minimizar as brigas no seu lar, nos seus relacionamentos, e que isso te fortaleça como pessoa. Obrigada e um super beijo. Tchau, tchau!